Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos deu em nome de Cristo. Boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós, neste mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, a festa do Sagrado Coração de Jesus é sempre no mês de maio, grande festa, que é uma devoção por inspiração francesa, de uma irmã que revelou, através de aparições, isto ao mundo. E o Santo Padre pede para rezarmos no mês de junho pelas famílias, para que as famílias, nossas famílias, que é uma das instituições mais em crise do nosso mundo, sobretudo o mundo ocidental, e para que dentro das famílias se viva o amor, a paz, a concórdia, e se dê testemunho dos grandes valores, porque a família é que preserva os valores. Os valores, que, quando se fala de valores, não é dinheiro, não é de ouro, não é de prata, mas é os valores morais, os valores, aqueles valores que nós consideramos valores das famílias, o valor da amizade, o valor da justiça, da verdade, ensinar as pessoas a ser verdadeiras, a ser corretas. Tudo isso são valores que a família transmite. E o Santo Padre pede para que neste mês de junho, no mês do Sagrado Coração de Jesus, rezemos pelas famílias. Hoje celebramos na igreja o padroeiro da juventude africana, São Carlos Luanga, do Uganda. Uganda, hoje em dia em África, é um país com um grande exemplo da fé católica, e é à volta deste santo, deste mártir. E foi ele o primeiro que, como catequista, e os seus companheiros, que mostrou o amor a Jesus Cristo. E vamos lembrar nesta Eucaristia José Borges, Irene Ponte e defuntos Guilhermina e Manuel Pinho. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que fazeis do sangue dos mártires semente de cristãos, concedei que a seara da vossa Igreja, regada com o sangue de São Carlos Luanga e seus companheiros, produza sempre abundante colheita para o vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias foram presos 7 irmãos, juntamente com a mãe, e o rei da Síria quis obrigá-los, à força de golpes de azorrague e de nervos de boi, a comer carne de porco proibida pela lei judaica. Um deles tomou a palavra em nome de todos e falou assim ao rei: Que pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos para morrer antes que violar a lei de nossos pais. Prestes a soltar o último suspiro, o segundo irmão disse: Tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente, mas o Rei do Universo ressuscitará-nos para a vida eterna
se morreram os fiéis às suas leis. Depois deste começarem a torturar o terceiro, intimado a pôr fora a língua, apresentou-se sem demora e estendeu as mãos resolutamente, dizendo com nobre coragem: do céu recebi estes membros, e é por causa das suas leis que os desprezo, pois do céu e espero recebê-los de novo. O próprio rei e quantos o acompanhavam estavam admirados com a força de ânimo do jovem, que não faziam nenhum caso das torturas. Depois de executado este último, sujeitaram o quarto ao mesmo suplício. Quando estava para morrer, falou assim: vale a pena morrermos às mãos dos homens, quando temos a esperança em Deus de que Ele nos ressuscitará. Mas tu, ó Rei, não ressuscitarás para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Os que se fizeram ao mar em seus navios, a fim de labutar na imensidão das águas. Esses viram os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem, mentindo e disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse há pouco, no mês de junho, nós somos convidados a rezar pelas famílias e as nossas famílias, porque é uma das instituições mais em crise. Muitas leis, muita coisa que está-se a passar no nosso mundo afeta e o projeto é afetar sobretudo as famílias. E nós temos que rezar por elas para que continue a ser um centro da paz e de amor.
Hoje celebramos São Carlos do Langa e companheiros, que é o padroeiro da juventude africana. Eu muitas vezes fico um bocadinho irritado interiormente por aquilo que se diz, porque nós portugueses não merecemos ouvir o que hoje está a dizer no mundo. Nós não merecemos. Por exemplo, a evangelização do continente africano foi muito à base, através da ação dos portugueses. Não é o caso do Uganda. O Uganda foi os franceses. Mas nós temos que ter consciência, como portugueses, que até passarmos o Cabo Bujador é mais ou menos ali para a zona de Cabo Verde, Guiné, havia os mitos de grandes dragões e grandes medos, e ninguém da Europa avançava porque tinham medo. E quando os portugueses passaram o Cabo Bujador, toda a gente se lançou nos descobrimentos. Foi os espanhóis, foi os ingleses, foi os belgas, foi os holandeses, foi os franceses, foi tudo. Todos da Europa e só fizeram as neiras. E nós portugueses não merecemos ouvir muita coisa daquilo que se diz. Porque até passar o Cabo Bujador, ninguém tinha a coragem de se aventurar. Ninguém sabia o que estava para lá. E os portugueses aventuraram-se. E quando se aventuraram, quando passaram o Cabo Bujador, foi tudo entrou, e muita gente com más intenções. Muito do que se ouve dizer hoje da história não tem a ver connosco. E nós temos que o dizer. Custa o custar. Não tem a ver com o povo português. Tem a ver com aqueles que entraram e às vezes com o povo... Por exemplo, no Brasil, houve nobres, houve gente que foi de Lisboa, que até serão os antepassados de muitos políticos de hoje que não se portaram bem, com a escravatura, etc. Mas não foi os portugueses. Foram 2 ou 3 famílias. Mas pronto. Por exemplo, no Congo, quando os portugueses chegaram ao Congo, que é a norte de Angola, havia um rei, o rei do Congo, e os portugueses dialogaram com o rei, criaram relações de iguais, trouxeram o próprio filho do rei do Congo e apresentaram-no ao Papa da época. Foi preparado nos seminários em Portugal e foi o primeiro bispo africano, o filho do rei do Congo. E fomos sempre tratados de igual para igual. Iguais para iguais, negociações com o rei do Congo. Que ainda hoje o Congo é um país com alguma envergadura, mas, portanto, e onde os portugueses chegavam, não iam para... Isto não quer dizer que 2 ou 3 famílias o fizessem. São Carlos, ele foi atraído, era um jovem, atraído pelos missionários da África, chamados entre os africanos padres brancos. Era assim que não havia igreja em África. E, portanto, os africanos tratavam os padres brancos. E nós lembramos até o nosso tempo que em África as batinas, na Europa o fato dos padres era preto e em África era branco, por causa do calor e por causa das temperaturas. A própria igreja adaptou-se. E estes padres brancos, estes padres enviados para a África, foram fundados por um cardeal francês, Lavisieri, e Carlos Uganda pertencia ao clã Nagbi, foi alcançado pela força do Evangelho em 1885. Ele se tornou chefe dos jovens, foi preparado. Foi assim que em África, a França, Portugal, a Espanha fez, catequizava alguns que se aproximavam e depois enviava esses irmãos como missionários. Não foi nada que fizeram aqui no Canadá, o rei de Inglaterra. Por isso, nós não temos nada a ver com isto. Aqui fundaram escolas para que aprendessem depressa o inglês. Porquê? Porque a Inglaterra era anglicana.
o rei era anglicano, não estava muito interessado na fé. E foram os padres franceses, expulsos de França por Napoleão, que se prontificaram a ficar nessas escolas. Mas nós, em África, não fizemos nada disto. Nada disto. E, portanto, este Carlos era um daqueles, um dos tais catequistas que a Igreja formava em África. Nós, os nossos missionários em África, andavam sempre preocupados, e quando chegavam a falar de catequistas, e havia, e há ainda hoje, em África, a evangelização é feita através de catequistas locais. E foi assim que a Igreja mandou. A Igreja não percebe porque é que aqui no Canadá foi estas escolas. Eu não percebo. Historicamente, quem sabe a história não percebe. Mas isto, pronto, aconteceu dentro da Igreja, mas temos que olhar como é que foi em África. E sobretudo nós portugueses nós tivemos, em princípio, os primeiros que chegaram foi o Lavrador, até o Lavrador é o nome de um homem português, penso que da Ilha Terceira, que foi o primeiro que chegou ao Lavrador, mas depois nós saímos, até porque é por causa do frio, porque não nos adaptávamos muito bem e fomos saindo. Carlos era um catequista, sendo ele um exemplo e um incentivador de fiéis seguidores da fé. Criou um pequeno grupo a quem dava catequese. E quando foi martirizado ele e o seu grupo de catequese. Crianças, jovens, que se mantiveram fiéis ao seu mestre. Um pajem, ele trabalhava para o rei da sua tribo. Ele foi visto a ensinar a religião. E então o rei chamou e perguntou-lhe. E foi aí que começou todo o drama e a preparação para a morte. Diante de toda esta situação, Carlos, depois de muito se preparar junto com os seus companheiros, batizando os que ainda não haviam sido batizados. Nós sabemos que um batizado pode batizar, não é estritamente do padre ou do bispo ou do papa. Qualquer cristão batizado pode batizar. E, por exemplo, em perigo, eu quando estava na tropa ensinava os militares, que muitos deles eram bombeiros, e havia quando tínhamos as palestras, às vezes perguntavam se chegar a um acidente e alguém me pedir o batismo, o que é que eu faço? E eu dizia, com a concha da mão, está ali uma poça de água, pega na água e dizia: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a pessoa melhorar, salvar e vier à igreja, o padre já diz: se não estás batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se morrer, e foi o que o Carlos fez. Este Carlos preparou, na prisão, preparou todos os que estavam para serem catequizados, e ele que preparou-os e batizou-os a todos, e rezavam: todos aqueles entre vocês que não têm intenção de rezar podem ficar aqui ao lado do trono. Aqueles, porém, que querem rezar, reúnam-se contra aquele muro. Foi assim que o rei não percebia nada, era pagão, e foi com o rezar a descobrir que eles rezavam. E, portanto, disse ao grupo: aqueles que querem continuar a rezar, continuem aqui ao lado do trono. E quem não quer continuar a rezar, vá vir-se ali contra aquele muro. E perguntou a todos: vocês rezam de verdade? Perguntou o rei. Sim, senhor, nós rezamos realmente, respondeu Carlos. E querem continuar rezando? Sim, senhor, até à morte. Então matem-nos. Decidiu o rei, dirigindo-se aos algozes. Portanto, no fundo, a questão era um rei pagão, só sabia que eles rezavam, não sabiam mais nada.
Para aumentar o sofrimento dos condenados, foram transferidos para uma prisão mais dura, sofrendo ultrajes e violência durante todo o caminho pelos soldados do rei. A 3 de junho de 1886, isto não há muito longe, há muito tempo, o Canadá é Canadá de 1866 ou 7, já não foi há muito tempo. Na expectativa de evitar mais conversões, o rei decretou as mortes. Todas estas mortes eram para servir de exemplo. Era para parar. Todos os mártires foi assim. Mata-se para que sirva de exemplo e para que não haja mais pessoas que adiram a este projeto. Os mártires de Roma, todos os mártires foi assim. O Carlos, com os seus 22 mártires, companheiros, foram beatificados, declarados beatos em 1920, e 30 anos depois foi declarado como padroeiro da juventude africana. E é um dos santos. No ano 2023 vai haver em Lisboa um encontro da juventude de todo o mundo, em agosto, e tem uma lista de santos protetores, e lá está São Carlos como protetor da juventude africana, que é muito numerosa em Lisboa e em Portugal, porque nós estamos ligados com a juventude e tem muita influência. Nós, as cerimónias, eu muitas vezes vejo cerimónias do Uganda, o dia de São Carlos. Eu hoje não vi nada, mas hoje deveria ser uma grande festa no Uganda, a festa dos mártires, que o seu sangue serviu-se de unidade e portanto, de exemplo. Para nós, para a Igreja, para mim é um orgulho quando vejo cardeais africanos, cardeais, e ainda agora o Santo Padre nomeou o Bispo de Dili, que tem o nome português, mas é do Oriente. A Igreja é universal, é todos os povos. E quando eu estava em Toronto, foi nomeado um bispo, depois indígenas aqui do Canadá, que era filho de indígenas do México. Estava em Toronto, numa paróquia, e o Santo Padre nomeou, portanto, é indígena destes povos. A Igreja desde o princípio, portanto, caminha desta maneira. O cardeal da causa dos santos em Roma, que agora reformou-se, era um africano e um homem de uma postura tremenda. Isso orgulha-nos, dá-nos gosto. As cerimónias, por exemplo, do Uganda, deste dia, do dia dos mártires, são cerimónias que dão-nos muito exemplo a nós. A perfeição da liturgia, a alegria, a festa, dão-nos muitos exemplos. Temos muito a aprender com a cerimónia, por exemplo, que hoje foi feita no Uganda. E isso dá-nos alegria e dá-nos gosto. E, sobretudo, nós portugueses que tivemos um contributo tremendo, nós formávamos igrejas, as igrejas do mundo, do Brasil, as grandes igrejas do Brasil, da Índia, de Angola, de Moçambique, foram construídas com o nosso dinheiro, com as nossas orações, mas saíamos, ficava o povo lá. E é assim. Hoje não há nenhum bispo, poucos padres portugueses, são um restinho nas missões. E a Igreja, nós temos que olhar para a Igreja desta maneira. E que São Carlos, o padroeiro da juventude africana, olhe para nós e interceda também pelos nossos jovens, porque nós, no Ocidente, estamos a ser orientados e alimentados por ideias que não são verdade. Não são verdade, não têm a ver com a história. E precisamos de ir falando disto. Eu falo muitas vezes no cabo bujador. Nós portugueses temos que falar aos descendentes dos portugueses no cabo bujador. O que foi o cabo bujador? Para mim é muito mais importante o cabo bujador do que o cabo da Boa Esperança no sul da África, para o caminho para a Índia.
porque se não tivéssemos passado o Cabo Bojador, que não se vê, é um mar muito baixinho, muitos quilómetros de terra, mas não dá para saltar do barco, os barcos encalhavam e nem iam para a frente nem para trás, e morreu gente e gente até descobrir e passarem aquele Cabo Bojador. E foi então que entraram todos os europeus. E hoje nós não podemos, como povo português, admitir que nos coloquem no mesmo saco. Não podemos admitir. Não foram esses os princípios dos nossos antepassados. E quem não defende os seus antepassados, nós sabemos como é na nossa cultura. Quem é contra os pais e a família não é uma pessoa de muita honra, nem muito confiável. Não é muito confiável. Portanto, nós não podemos falhar aos compromissos e à verdade com os nossos antepassados. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a memória dos santos mártires São Carlos de Luanga e seus 21 companheiros. Oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja cheia do Espírito que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo viva a alegria prometida aos santos mártires, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifique dos nossos pecados e nos alcance a vida eterna, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os catecúmenos e fiéis estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo, como São Carlos Luanga e seus companheiros, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o sangue dos mártires gloriosos, a quem os inimigos chamavam os homens da oração, seja semente de cristãos nas igrejas africanas, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a celebração dos santos mártires torne agradável aos olhos do Senhor a oblação da Eucaristia que lhes oferecemos, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos também por todas as famílias neste mês de junho, em que o Santo Padre pede para que o valor do coração de Jesus inspire todas as famílias. Oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, que deste aos santos mártires a graça de preferir a morte ao pecado, recebei as nossas ofrendas e fazei que, ao servir o vosso altar, nos consagremos a vós de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires São Carlos, Luanga e companheiros, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder.
No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito venha o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. José Borges, Irene Ponte, defuntos de Guilhermina e Manuel Pinho, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a paz, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e minha alma será salva. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, os que se fizeram ao mar em seus navios, a fim de labutar na imensidão das águas. Esses viram os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. A sua palavra soprou um vento de tempestade que fez encapelar as ondas. Subiam até aos céus, desciam até ao abismo, lutavam entre a vida e a morte. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, Oremos. Senhor, que nos fizeste participar nos divinos sacramentos, ao celebrarmos o triunfo dos vossos santos mártires, concedei-nos que, assim como eles encontraram na Eucaristia a força para suportar os tormentos, também nós, pela comunhão nos santos mistérios, sejamos fortes na fé e na caridade, para vencermos as dificuldades da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja a todos boa noite e em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.